Eu mudei para a praça por causa disso. Bom, então, vamos ver se agora corre tudo bem. A gente já viu como achar o centro do imóvel, já viu como usar a bússola para medir a face. Agora o próximo passo é marcar os palácios ou setores na planta baixa. Então, para começar, só esclarecer, né, o que os chineses chamam de palácio, ou a gente pode chamar de setor, né, é essa região de 45 graus, cada região correspondente a uma das 8 direções da Rosa dos Ventos. Mas as direções da Rosa dos Ventos, elas são absolutas, né? O norte é 0 grau. O sul é 180 graus, né? O leste é 90 graus. No Feng Shui, quando a gente está falando da construção, a gente não está falando de uma direção absoluta, a gente está falando justamente de um setor, quer dizer, uma região que abrange um trecho dessa direção norte. Então, o que é o setor norte, por exemplo? É desse eixo, dessa direção absoluta norte 0 graus, 22,5 para lá e 22,5 para cá, formando 45. Isso é um setor no Feng Shui. E é assim que a gente vai dividir a planta baixa. Quer dizer, a gente vai pegar e marcar as direções da natureza, né? Marcar na planta baixa, pegando 45 graus a partir do eixo de cada direção. Tá? E às vezes eu falo palácio, às vezes eu falo setor, assim, aleatoriamente, conforme o meu cérebro manda, né? E então, estendendo isso, relembrando que a tradição chinesa é colocar o sul para cima, então a gente costuma seguir quando a gente desenha o transferidor sem nenhuma referência de planta baixa. É claro que na planta baixa a gente vai girar para alinhar com a bússola, né? Mas assim, aleatoriamente, só a imagem, se não tiver outra referência, a gente coloca o sul para cima, que é a tradição chinesa. Então, a gente tem aqui os 8 setores marcados, tá? Então, como eu falei, o 0 é o eixo do norte, então 22,5 para cada lado, e é o setor norte. Depois de 22,5 mais 45, a gente chega em 67,5. Então, essa é a região aqui do setor nordeste. E assim por diante, 45, 45, 45, tá? Que são as direções, né? Norte, sul, leste, oeste, e as intermediárias, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, tá? E aqui eu já acrescentei aquelas informações que a gente aprendeu no Bagua e no Loshu. Então aqui tem os trigramas do céu posterior, relembrando, né, que o céu posterior é a nossa referência para o trabalho no Feng Shui, porque a gente está trabalhando com o mundo manifesto. A gente quer justamente trabalhar esses ciclos da energia, e o mundo material, ele é regido pelo Bagua do céu posterior. Então, ele é a nossa referência. Os números vêm do Loshu, né? Um número associado a cada trigrama, tá? E aqui também o nomezinho dos trigramas em chinês e em português, tá? Então, esse é a base do nosso transferidor. São informações que estão no Lopan e que estão também no transferidor, tá? Então, existem transferidores específicos para o Feng Shui, tá? Como esse daqui, tá? Esse é um transferidor que foi desenhado pelo mestre Joseph Yu.
tem na apostila, mas eu mostro aqui pertinho também, para quem quiser ver, né? Tem esse modelo, que é o modelo menor, que foi o primeiro que ele desenhou, e tem um modelo um pouquinho maior que tem mais anéis, né? Com informações de outras técnicas também do Feng Shui. Então ele é assim, transparente, já tem a marcação no transferidor, já tem a divisão dos setores, tá? Tem algumas outras informações aqui que no momento para vocês não vai interessar. Essa subdivisão de cada setor em 3 é do nível avançado, tá? No Bazai a gente só usa essa divisão dos 8 setores, tá? Então, assim como o Lopan é mais conveniente do que a bússola, porque já traz várias informações ali à mão, o transferidor também tem essa vantagem, porque você está usando e ele já tem várias informações úteis ali à mão. Mas dá para usar um transferidor normal sem nenhuma perda de utilidade, né? Então, quem não tem o transferidor, só voltando, esse transferidor, esse e o outro que é um pouquinho maior, tem a venda no site do Joseph Yu e ele manda pelo correio, tá? Então é só entrar lá no site dele e procurar. Se alguém não achar, depois eu mando o link direitinho, mas esse é o site do Joseph Yu, astro-fengshui.com, né? É o site dele e ele manda pelo correio. O valor que está lá no site já é com frete incluído, tudo, tá? Então quem quiser pode adquirir. Mas, para usar nesse momento, né, vocês podem criar o seu próprio transferidor. Como é que isso funciona? A gente já viu que é do norte. Eu trouxe umas canetinhas aqui, se alguém quiser usar, né, umas canetinha permanente, porque a gente vai pegar uma canetinha permanente e vai marcar essas direções dos palácios. Se alguém quiser pegar aquela verde que está lá com os copinhos, também funciona, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui tá marcado, mas a gente pode, se quiser, pegar a imagem anterior, que já tem os graus escritos direitinho, quanto é o grau de cada um, e a gente vai colocar essa mesma informação no nosso transferidor, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar pelo norte, porque é o 0, né? Eu acho que é mais fácil de seguir com o norte. Pronto. Então, a gente vai... vocês tomem cuidado que alguns transferidores têm 2 camadas de número, como esse daqui, do exemplo, tá? Então, e um vai num sentido, o outro vai no outro, é meio confuso, tá? A gente vai usar o que corre no sentido horário, tá? Que é o de fora. No meu é o de fora, tá? Não sei se são todos iguais, mas aqui, ó, a gente tem no sentido horário. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Porque o outro aqui de dentro, olha, ele vai em sentido anti-horário, tá? Ele vai do 0, ele vai 10, 20, 30, sentido anti-horário. Não é esse. Ignora, se tiver 2 anéis, ignora o anti-horário, que ele não serve pra gente, tá? A gente vai usar o horário. Então, a gente... e vai identificar qual é a marcação que está no sentido horário. Aí a gente vai ver primeira marca do palácio que a gente tem que fazer é a 22,5, porque é do 0 para 22,5. Então a gente vai pegar no nosso transferidor, vai achar o 0, 22,5, o transferidor ele é de 1 em 1 grau. Então cada tracinho é 1 grau, é só pegar, né, depois entre o segundo e o terceiro tracinho. Aí a gente pode vir aqui e fazer uma marquinha, grande, pequena, do tamanho que quiser, tá?
Vamos marcar o outro lado do norte, que aí a gente já fica com esse setor marcado, né? Eu prefiro ir palácio por palácio, né? Assim, porque aí a gente já vai marcando e escrevendo o nomezinho dele. Porque se a gente só marcar, depois a gente pode esquecer, né? Na hora. Quanto mais informação mastigada a gente tiver à mão, menos coisa a gente tem que puxar pela memória, né? Então vamos escrever tudo no transferidor. Então, do norte 22,5 e do norte menos 22,5 vai ser aqui no 337,5, tá? Então é só a gente olhar o 340, entre dois tracinhos e meio para o lado. Ou se quiser contar 330, 350, 330, 335, 337,5. Aí a gente marca ali como a divisão, outra divisão desse setor. Aí, querendo, eu aconselho escrever também, botar a letrinha N aí, para marcar que isso é o setor norte, tá? Então é bom porque aí na hora que a gente colocar o transferidor sobre a planta, já vai ter essa informação, porque a gente não quer só dividir em 8, a gente quer saber aonde está cada direção, né? Então a gente pode pegar e escrever, botar aí onde vocês acharem melhor, que ficar visível conforme o transferidor de cada um. Escrever N aí nesse trecho que está entre 337,5 e 22,5, tá? Esse é o norte. Depois a gente vem aqui, vamos continuar, né? A gente já fez a marquinha em 22,5. Se a gente botar mais 45, a gente vai chegar em 67,5. Então, é só a gente achar ali o 67,5, né? Então, já fiz aqui o meu, olha, aqui, o 22,5 até o 67,5, que vai ser aqui assim. Aí a gente faz a marquinha no 67,5, cuidado para não confundir, não marcar 62,5, que às vezes isso acontece. A gente, marquei 62,5. É 67,5, mais perto do 70. E aí nesse trecho, que vai do 22,5 ao 67,5, é o Nordeste. Então a gente pode escrever aí NE. E eu estou construindo aqui meu transferidor também, porque no último curso ficou de presente para uma aluna. Ela levou sem querer e acabou ficando para ela. Então, estou fazendo um novo aqui junto com vocês, tá? Depois, o seguinte, que é o leste, ele vai até 112,5. Então, é só a gente ver onde está o 100, 110, mais 2 tracinhos. Bem no meio é o 112,5. Nesse intervalo aqui, ao redor do 90, é o leste. Então, a gente pode escrever 112, tá? É do 90 mais 22,5. Então, 90, 100, 110, 112,5. É pertinho do 110. À direita do 110. Foi? Quando todos marcarem o leste, me avisa. Depois, escrevi lá, né? Escrevi aqui leste, aí o próximo, o sudeste, vai de 112,5 até 157,5. Por que é importante a gente ter isso marcado no transferidor? Porque aí a gente só vai ter que ficar pensando nesses númerozinhos quebrados uma vez,
que é para montar o transferidor. Depois você não precisa mais pensar nos graus, você só vai botar o transferidor em cima da planta e desenhar, tá? Então aqui, 157,5, quer dizer, pertinho do 160. Então, vou lá marcar o meu. Então, esse trecho é o sudeste. Vou escrever lá a abreviação do sudeste. Eu estou fazendo a mão livre aqui em pé, né? Os meus tracinhos não estão ficando super retos, mas o que importa é estar ali a indicação de onde ele está. Depois a gente tem aqui, vamos ver o sul, né? O sul vai do 157,5 até o 200, ó, vamos ver aqui, 10, 20, 202,5. Pega no 200 e anda 2,5 para o lado, é pertinho do 200. Às vezes, com tanto número, a gente se confunde. Já teve um transferidor que eu marquei, quando eu vi, eu tinha errado ali 5 graus. Eu, apaga, conserta, porque... Mas como apaga com essa caneta? Ah, pois é. Não, mas esfregando um pouquinho, como o plástico é bem liso, dando uma esfregadinha, ela acaba saindo. Só não pode passar álcool, que aí fosqueia o plástico. Tá, então foi o sul. Depois, próxima direção, do 202,5 até o 247,5. Então, perto do 250. Então, 247,5. Aí a gente tem o sudoeste. Essa é a região do sudoeste. Se tiver espaço e vocês quiserem complementar, vocês podem escrever os numerozinhos, por exemplo, tá? Do lado, assim, da letrinha, né? Por exemplo, aqui, olha. No transferidor, se der espacinho, vocês podem chegar aqui, por exemplo, no sudeste, se quiser, e escrever aqui 4, por exemplo, que é o número do sudeste, tá? Para ficar mais parecidinho com um transferidor pronto, por exemplo, tá? O sul é o 9, tá? O sudoeste, que a gente acabou de marcar, é o 2. Então, se quiser, a gente pode complementar o nosso transferidor com os números do Loxu, tá? O leste é o número 3. Aqui a gente ainda não fez, vou fazer daqui a pouco. Aqui o nordeste é o 8. Tá? E aqui no norte a gente tem o 1, tá? Pode pegar, se quiser, essa marronzinha aqui, ela é mais fina, tá? Se eu soubesse, porque tem a marronzinha aqui. aqui. Depois eu até vou fazer outro em casa. Tá? Então, continuando aqui, só pra gente fechar, né? Parei no sudoeste aqui, 247,5. O próximo setor, mais 45, ou do 270 mais 22,5, é 292,5. Então, vamos ver aqui, 290 mais 2,5. Pronto. Aí, com esse tracinho, a gente já fecha os 2 setores que faltam. Tá? Com 292,5, a gente já fecha o oeste e o noroeste. Então, aqui o oeste e aqui noroeste. Tá? Então, a gente já tem aí os setores todos marcadinhos. Deixa eu botar essa caneta bem longe para não desenhar no quadro com ela. Senão, daqui a pouco me confundo e erro de caneta. Então, aqui,
no oeste, o número do oeste é o 7, tá? E o número do noroeste é o 6. 6. Tá? Não é necessário colocar os números, mas para quem está começando, quanto mais a gente repete a informação, mais fácil de fixar. E se ela já está ali na nossa frente olhando para a gente, ajuda, né? Você vai botar terra? Olha, quem quiser colocar o elemento pode, mas eu não sei se cabe, assim, porque o transferidor é pequeno, né? Aqui no quadro é moleza de eu escrever o nome dos trigramas, dos elementos, ou alguém que tenha um transferidor maior, né? Pode até querendo, não, então eu vou comprar um transferidor maior, assim, desse que custa R$40, entendeu? A gente pode comprar A gente pode comprar um transferidor maior e colocar mais informações ali, tá? Se a gente achar que vale a pena, tá? Mas uma outra opção que tem também é esse negócio montando. Esse tracinho embaixo do 6. É só para mostrar que é 6. Tá. Porque quando a gente, para ninguém se confundir e achar que é 9. Foi só aquela coisinha que nem bingo, né? Que tem o tracinho embaixo do 6 e do 9. Só para não confundir. Eu sei que o noroeste é 6, mas se alguém não souber, entendeu? Isso. Tá? Então, tanto vocês podem fazer isso. O que algumas pessoas fazem também é pegar essa imagem aqui. É pegar essa imagem aqui nas 20 aulas gratuitas que tem disponível no site, tem no e-book, mas também tem disponível lá nos tutoriais do site. Tem essa imagem com uma boa resolução. Tem gente que imprime essa imagem numa transparência, tá? E aí também fica parecido com o transferidor. A vantagem do transferidor de acrílico é que ele é mais resistente e tal, a transparência pode não durar tanto, é mais molinho, mas... Pode até plastificar. Pode. Então tem essa opção, tem o transferidor que vocês montaram. Quem quiser, não, eu quero ter essas informações todas aqui, pode imprimir em transparência ou pode comprar do Joseph, enfim, tem várias opções. Tá? Mas vocês vão ver que isso daqui é suficiente para marcar os palácios, tá? Então, vamos para a prática mesmo. Até agora a gente só estava preparando o transferidor. Agora a gente vai aprender como marcar os setores na planta baixa, porque aí vocês têm chance entre essa aula e a próxima, de quem por acaso ainda não tiver medido a face da sua casa ou quiser tirar dúvida, tem chance de tornar a medir, conferir e preparar para a próxima aula a planta baixa já com os setores marcados para a gente depois só colocar as estrelas e fazer a interpretação, tá? Então, como é o passo a passo, né, de desenhar, colocar como que a gente vai trazer essa informação do transferidor para a planta baixa. Então, primeiro, só como referência, a gente já achamos o centro, né? Seguindo aquelas instruções que eu dei na outra aula, né? Que eu dei antes. Então, o centro desse imóvel é aqui. Tracei uma linha porque eu preciso de uma referência para posicionar o meu transferidor. Pode ser uma linha de lápis, não precisa ser uma linha muito forte, porque depois a gente até apaga ela. É só uma linha de construção, uma linha temporária. Então, aonde a gente achou o centro, a gente traça uma linha bem retinha na direção da face do imóvel.
depois eu vou dar o passo a passo todo e aí vocês veem se estão conseguindo fazer, tá? Então, eu aqui peguei um exemplo em que a medição da bússola deu 60 graus na face, né? Fui lá, botei a bússola, girei o anel, lia e aí a minha leitura foi de 60 graus na face desse meu exemplo aqui, tá? Então, até escrevi 60 para não me confundir, né? Fui lá, escrevi 60. Aí, eu vou pegar e vou colocar o transferidor com esse meinho. Alguns transferidores não têm o centro muito bem marcado. Esse daqui do exemplo não tem, tá? Alguns vêm com um tracinho marcando bem esse daqui não vem, tá vendo? Ele não tem. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que pegar uma régua, colocar uma régua aqui, né? E marcar aqui, fazer uma marca aqui no centro dele, porque o centro aqui, né? Não é aqui, cuidado para não confundir, né? É aqui onde está a linha do 0 e do 180, onde esses eixos se cruzam, esse aqui é o centro, tá? O meu exemplar aqui, ele até tem um tracinho, mas o tracinho dele tá assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como que ele tá. O do meu transferidor aqui ao vivo, ele tem um tracinho assim, ó, mas que ele não chega até aqui. Então, fica difícil, eu fico meio sem referência, não sei por que não chega. Então, eu vou pegar e vou prolongar e fazer uma marquinha até a ponta, porque o meio é aqui, ó. Tá? Então, eu vou dar uma prolongadinha nesse traço para ele estar marcado mesmo bem no centro, para eu ter a referência na hora de posicionar na planta baixa. Tá? Aí depende do modelo de transferidor. Alguns já vem bem marcadinho o centro, outros não. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou mostrar na planta, que são só as instruções. A gente vai colocar o transferidor no centro e girar ele até fazer ele coincidir com o ângulo certo. E nisso que a gente gira, cuidado, porque às vezes no que a gente está girando, ele descasa do centro, a gente tem que colocar ele de volta. Vamos ver na prática como é isso, né? Então, nesse exemplo, não tem posição nenhuma certa aqui não, tá? Eu só peguei e botei o transferidor aqui no centro. Só achei o centro. Mas eu preciso fazer o quê? Aqui tá numa posição qualquer, tá? Eu juro que eu salvei esse negócio. Não, vamos lá. Botei ele numa posição qualquer, né? Aqui. Só botei o transferidor no centro para apoiar. Mas eu preciso que o 60 fique aqui, né? E não tá um número outro qualquer. Se essa direção aqui é o 60, eu preciso que o 60 do transferidor fique aqui. Então, eu vou girando o transferidor. Aí eu vou girando o meu transferidor até o 60 ficar aqui. Aí eu fixo a posição dele e não mexo mais, porque eu já fiz coincidir o 60, tá? Aqui é como se fosse um transferidor meu personalizado, né? Que eu criei para colocar aqui como exemplo. O de vocês tem lá o 60 bem marcadinho, né? Até mais fácil do que esse. Mas aqui também dá para ver onde é o 60, tá? Então, agora dá para adivinhar qual é o próximo passo, né? Marcar. Pronto. Então, o próximo passo é o quê? A gente pegar aqui. Imagina que isso aqui é o transferidor, né, de acrílico que está aqui em cima. Eu vou fazer umas marquinhas aqui, para na hora que eu tirar o transferidor, eu ter como desenhar esses palácios.
Tá? Então, fiz as marquinhas, uma marquinha em cada um dessas 8 divisões dos setores. Que aí porque aí, olha, quando eu tiro o transferidor, eu venho com a minha régua, boto uma régua aqui atravessada e uno. E todas as linhas vão ter que necessariamente se cruzar no centro. Se elas não se cruzarem, é porque alguma coisa saiu errada no desenho, né? A gente tem que unir os tracinhos opostos. Tá? Ah, uma dica para vocês. Antes de tirar o transferidor, já vem aqui e anota o nome dos setores, senão vai ter que ficar copiando depois. Ah, o transferidor ainda está aqui, vem aqui e copia. Tá? Porque aí é só copiar, não precisa ficar... Ah, peraí, do lado do oeste, de que lado está o sudeste, de que lado, né? A gente não tem nem que ficar deduzindo nada. A gente só vem aqui e copia, pronto. Porque aí tá aqui no transferidor, a gente só copiou. Depois, quando tirou o transferidor, já tá tudo anotadinho aí, tá? Ah, gente, meu negócio tava... É que o que eu tinha que copiar era... Volta. Ih! Andei errado. Vamos lá, chegar direitinho. Então, vamos lá. Acabei copiando do transferidor na posição errada. Agora tá certo, ó. Nesse exemplo aqui, a gente vem, já copia aqui. Não tô nem raciocinando, tô só copiando. Porque aí a gente, né, é uma etapa mecânica, né? Norte, isso água. não... É, isso. Tá? Então aqui a gente... Ah, é só copiar, porque a gente vai precisar de todos os nossos neurônios tranquilinhos para interpretação. Não vamos gastar os neurônios raciocinando nessa etapa. Vamos deixar essa etapa mecânica. Aí a gente foi, tirou o transferidor e aí já tem a anotação das direções. Tá? Então essa é a preparação da nossa planta baixa. Tá? Então, por enquanto, é isso que a gente vai fazer, tá? Depois a gente vai conhecer as estrelas, falar sobre elas. Depois que a gente conhecer as estrelas, a gente vai saber como que elas se posicionam e daí a gente vai marcar qual é a estrela que está em cada setor, tá? Por enquanto, essa etapa de preparação finalizou. É basicamente isso. Querendo incrementar na própria planta, a gente também pode. Ah, vou colocar aqui o número, né? Que até tem aí no desenho de vocês, né? O número. Ah, mas eu também quero escrever qual é o trigrama. Tá bom. Ah, eu prefiro escrever em português. Então eu boto aqui lago, terra, fogo, aqui é o vento, aqui é o trovão, aqui é a montanha
Aqui é a água, aqui é o céu. Pronto. Ah, também anotei quais são os trigramas, tá? Ah, também quero anotar aí para minha planta ficar bem completinha. Eu quero botar quais são os elementos. Então, vou colocar aqui, vamos ver, de outra cor. Vou botar de vermelho agora. Então, vou colocar aqui a terra, a fase dela é terra. Então, eu vou desenhar aqui que esse palácio é um palácio de terra. O lago é um palácio de metal. O céu também é metal. Água é água. Montanha também é terra. Então, vou desenhar aqui o símbolo da terra. Por que eu não escrevi? Porque como terra é fase terra e montanha é fase terra, se eu escrevesse terra aqui, eu podia depois me confundir. Então, eu preferi colocar os símbolos das fases ao invés de escrever, tá? Para poupar confusão depois, tá? O trovão é árvore, então, o símbolo aqui da árvore. O vento também é árvore, então, símbolozinho da árvore. Aqui o fogo, um triângulo, tá? Então, isso são informações que eu posso ir colocando ao redor, que vão me ajudar quando eu chegar na etapa de interpretação. Vai ser bom para mim ter essas informações aqui na minha planta baixa. E aí eu já vou conhecendo as energias básicas, porque essas energias do Loxu, elas são comuns a todos os imóveis do planeta, né? Qualquer imóvel onde você consiga encontrar um centro, né? Que ele tenha um limite conhecido e que você consiga achar um centro, você vai poder marcar as 8 direções e identificar esse tipo de Ti básico que o planeta está trazendo para cada uma dessas 8 direções. Alagado, na verdade, você usa como lago? Lago ou alagado, tanto faz. São duas maneiras, são duas traduções diferentes. É porque como são ideogramas, né? Aí algumas pessoas usam lago, outras alagado. Vamos botar então alagado para ficar como igual ao da apostila. É porque quando a gente usa lago, vem na ideia aquela coisa enorme, né, profunda, que pode ser também, mas que na China são muito comuns aqueles campos de arroz que é um grande alagado, que não é exatamente um lago como a gente está acostumado a pensar. E o trigrama, ele não representa exclusivamente aquele lago grande, profundo. Ele representa qualquer superfície com água acumulada, como as plantações de arroz. Pode ser um pântano, exatamente. Então, é uma região com uma superfície de água. Então, alagado traduz até melhor a ideia do trigrama do que lago. Mas o mais comum até é encontrar lago, tá? Sim, tranquilo. Posso passar para o próximo? Então, vamos lá. Bom, agora que a gente já passou para a planta baixa os setores, a gente vai poder identificar que casa é a nossa, que tipo de casa é a nossa, porque as casas elas recebem nome de acordo com a orientação dela. Existem 8 tipos de casas e cada uma recebe o nome da direção do assentamento. Então, no Basai, as casas recebem o nome do trigrama do seu assentamento, tá? Na verdade, a gente falou
a gente usou como referência para medir o ângulo, a gente usou a referência da face, mas não quer dizer que só o que importa é a face. Na verdade, a gente tem sempre trabalhado com esse eixo de face e assentamento, né? Quando eu comentei com vocês, né, a questão de montanha e água ou de tartaruga e pássaro, né, não existe só a face. Se você não consegue encontrar o assentamento oposto àquela face, então aquela não é a face, né? Vou dar um exemplo para vocês disso que eu estou falando, tá? Para ficar assim, do que a Aline está falando de uma face que não encontra o assentamento, como é que é isso, né? Então, digamos que a gente tem um imóvel de esquina, por exemplo, tá? Que o lote é assim. E que a porta de entrada é aqui. Né? Aqui tem uma rua, aqui a esquina e outra, tá? Aí você diz assim, a minha face é aqui. Tá, mas o seu assentamento não pode ser aqui no bico. Não existe assentamento no bico. Isso aqui não tem como ser o assentamento. Por quê? Porque uma tartaruga não senta no bico. A tartaruga tem que assentar num lugar plano e reto. Então, isso daqui não é um bom design energeticamente falando, porque você está forçando um lado yang de face sem ter um eixo bem estruturado no assentamento, tá? Eu acho interessante, tem um shopping aqui no Rio, né, que é o Iguatemi, que é perto de onde eu moro, né, que ele, quando inaugurou, ele é numa esquina. Aqui a parte dele é um pouco mais curva, mas ele tem um acesso aqui, ele tem um acesso aqui, e ele tinha, quando inaugurou, um acesso grande aqui pela esquina, tá? Que era até o acesso mais amplo, era como se esses dois aqui fossem secundários e o acesso principal era aqui. Logo que esse shopping inaugurou, todo mundo achou que não fosse vingar, porque ele teve arrastão, ele teve assalto, as lojas fechadas. Aí, nada a ver com Feng Shui, mas por uma questão de segurança, devido a esses arrastões, né, esses assaltos todos que estavam acontecendo, eles decidiram que essa entrada aqui, ampla, grande, cheia de portas e bem na esquina, não favorecia a segurança, que estava perigoso, porque, né, entrava aquele grupo enorme, não tinha como controlar, saía todo mundo, corria cada um para um lado e ficava perigoso. Então eles fecharam completamente esse acesso, aqui viraram lojas, a parte de dentro passou a abrigar lojas aqui, quer dizer, nunca mais vai abrir, e aí o shopping passou a ter só 2 acessos. Do ponto de vista do Feng Shui, o que aconteceu? Quando essa era a entrada principal, esse era o assentamento. Então, trazia problemas com pessoas, né? Então, assim, assalto, arrastão é prejuízo? Sim, é prejuízo, mas os arrastões não eram para as lojas, eram para as pessoas que frequentavam o shopping. Então, para o shopping estava causando muito mais um problema no aspecto yin, que é com as pessoas que frequentam, com as pessoas que vão no shopping, né? Com a confiança, porque confiança é yin, não é yang, né? Então estava afetando a confiança das pessoas no shopping, estava afetando a reputação do shopping, que também é yin. Então, quando eles fecharam esse acesso, que por um lado diminuiu o yang que entra, tá? Não cheguei a calcular o mapa de estrelas para saber se a energia era boa ou ruim, só analisando no aspecto de face mesmo. Eles definiram um assentamento sólido, né? Porque aí as 2 entradas, quer você considere que a face nova é essa, mas ela tem um assentamento, né, bem firmado, ou se você disser, não, a face é essa, mas tem um assentamento bem firmado. Então, você equilibrou os 2 aspectos necessários, de yin e de yang. Então, isso é um exemplo para dizer que
Quando você diz assim, ah não, a minha face é essa daqui, mas se não tem um assentamento no oposto, não dá para você dizer que é face. A gente usa muito por hábito falar assim, não, porque a face, a face, a face. Mas registrem e lembrem que sempre que a gente falar face, a gente está falando o eixo face-assentamento, porque é que nem o yin e o yang. Se a face é o lado mais yang, a gente precisa necessariamente ter um lado mais yin bem configurado. E uma quina nunca é um lado yin bem configurado, nunca vai poder ser um assentamento, tá? Então, também acontece, por exemplo... Nunca vai poder ser um assentamento ou é um assentamento mais prejudicial? Se for o seu cliente, você vai recomendar modificações estruturais para que passe a ter um assentamento. Você não vai trabalhar em cima daquele assentamento porque não vai funcionar. Se esse shopping não tivesse fechado essa porta, ele ia à falência. Ele não ia conseguir vingar, não ia dar certo. Então, tem algumas coisas que você tem que fazer mudanças estruturais, tá? Por exemplo, tem alguns imóveis que... o fundo é reto e a frente é inclinada, porque a rua está aqui assim, né? Você não vai medir esse ângulo para definir a face do imóvel. Porque você não tá, a gente fala em face, mas não é face, é o eixo yin e yang do imóvel. Então, o que é o eixo yin e yang? Você tem duas paredes paralelas, tem aqui uma perpendicular. O eixo do imóvel é esse, tá? Então, quando você for medir com a sua bússola, você vai medir essa direção daqui e não a direção na diagonal, tá? Da mesma maneira, pode acontecer o contrário. Você tem aqui a rua, tem aqui o imóvel e o assentamento é inclinado, tá? A gente vai usar como referência esse eixo, tá? É mais desejável, de uma maneira geral, sem avaliar fluxo, estrelas, nada, só analisando a forma, é melhor essa opção do que essa. Por quê? Porque uma face inclinada é mais yang, né? Menos regular, mas tudo bem, porque face é yang. O assentamento está retinho, bem acomodado. Nesse caso aqui, o assentamento está torto, então ele não é um assentamento tão sólido, tão bem configurado quanto um assentamento reto. Então, de uma maneira geral, não é que seja bom nenhuma parte ser torta, o ideal é que seja regular, mas comparando um com o outro, é melhor a frente inclinada do que o assentamento, tá? Então, dito isso, vamos voltar para o nosso slide. Então, a gente, no Basai, apesar da gente ter medido falando como referência na face, no Basai, a gente vai dar nome para a casa conforme a direção do assentamento dela, conforme os fundos, tá? Porque é essa posição sólida, estável, que vai dar a personalidade da casa, tá? É a base sobre a qual a gente vai trabalhar, é o assentamento, tá? Então, por exemplo, quando a gente marcou, né, na nossa planta, marcamos as direções, a gente vai olhar para o assentamento e vai ver em que setor está o assentamento. Então, por exemplo, uma casa com assentamento no norte, a gente chama de casa Kan, ou casa da água. Uma casa com assentamento no nordeste vai ser uma casa Gan ou uma casa montanha, tá? Esse é o nome da casa que a gente vai usar para os fundos. É o que a gente definiu como os fundos da casa, tá? Então é uma casa terra, minha. É do trigrama Kun. É o 2. Isso.
E aí cada uma das casas vai ter a sua própria distribuição de estrelas, tá? Vamos só ver em sequência para a gente entender o que a gente está falando. Então, digamos que é uma casa com assentamento norte e face sul, sempre são opostos, né? Então, digamos que a minha casa está aqui, né? Com assentamento aqui, face para o sul, então a gente diz que ela é uma casa can, uma casa de água, tá? É muito comum a gente ver em livros, em bibliografia por aí, chamar pelo nome do trigrama original chinês. Isso é uma coisa que é bom vocês memorizarem. É mais comum a gente ver chamar de casa can do que casa água, por exemplo, tá? Depois de um tempo não vai fazer diferença, porque quando falar can, vocês já vão automaticamente associar com a água, então, mas no começo, se ainda não tiver de cor, é bom a gente fazer um esforcinho para decorar. Então, por exemplo, se é uma casa, a gente viu a casa com assentamento norte, agora a casa com assentamento nordeste, face vai ser necessariamente sudoeste. Então, na hora que a gente mediu, a gente viu, é 220, digamos, né? Não precisa ser... Essas setinhas estão só marcando o assentamento, não quer dizer que é só nesse eixo, não. Uma casa GAN vai ser uma casa que tem um assentamento desde 222,5 até 67,5, tá? Qualquer direção que seja o assentamento dela, qualquer ângulo dentro dessa faixa de 45 graus vai ser uma casa GAN, uma casa montanha, tá? E a face necessariamente vai ser sudoeste. Então a gente pega o nome aqui do assentamento. Então uma casa com assentamento nordeste é uma casa GAN, uma casa da montanha, tá? Que pode ser tanto 30 graus quanto 50 graus. 30 graus, 45, 50, 60, tudo isso é uma casa GAN, uma casa montanha, tá? São todas as casas cujo assentamento cai em qualquer uma dessas direções dentro dessa faixa, tá? Depois a gente tem, se uma casa tem assentamento no leste e a face tá para o oeste, em qualquer ângulo nesse intervalo, a gente diz que ela é uma casa Zen, uma casa do trovão, tá? Em todas a gente vai seguindo essa mesma sequência, né? Nessa lógica. Então, se a gente na hora que foi mediu, digamos, 300 graus. A gente foi medir a face. Deu lá, face 300 graus, a gente foi, marcou na planta, gerou o transferidor, marcou os palácios. Aí depois que a gente marcou, a gente foi olhar lá para o assentamento. Olha, 300 graus de face equivale a 120 de assentamento, é uma casa Shun, uma casa do vento. Tá? Só ressaltando bastante, qualquer medida nesse intervalo, desde 112,5 até 157,5. Tá? Mostrar como ficou. Eu fiz a medição, não em cima da minha planta, mas em cima da planta que estava aqui no slide. Entendi. E aí aqueles 60 graus ficaram quase que no meio de dois... 60 graus, uma casa que tem face 60 graus é aqui, 60 graus é aqui, tá vendo? Uhum. 45, 50, 60. Então, se ela tem face 60, ela vai ter, o assentamento vai estar aqui oposto, vai ser aqui, tá vendo? Ela vai ser uma casa sudoeste, uma casa com terra, Pega tá? a linha do de baixo, mas isso aí considera o de cima. Não, é porque no desenho, vamos ver. Uma casa que tem face 60 graus, se a gente fosse encaixar ela aqui nesse nosso desenho, como que ela ia estar aqui? Face 60, foi o que a gente mediu na bússola, né? Assentamento é necessariamente o oposto, é aqui. Significa que a minha casa tá nessa direção aqui, tá vendo?
Se eu fosse girar a casa ao invés de girar o transferidor, eu ia colocar a minha casa assim nessa posição. O 60 deu ali, ó. O 60 de fora, né? Minha face 60 da planta. Não, é que normalmente a gente parte da planta e gira o transferidor. Aqui eu tô com o transferidor preso na parede, então eu girei a casa, tá? Mas é a mesma coisa. Imagina que isso aqui é um papel. Imagina que isso aqui é um papel e que você girou o papel, tá? Até, por exemplo, no seu desenho a sua face tá o quê? Tá para direita? Tá. 60 graus. Que é o exemplo que eu dei, né? A gente vai falar dela logo, logo. É só você gira o seu papel aqui, ó, até a face fica para direita, tá? É só uma diferença de referência, tá? Mas dá no mesmo, assim, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Continua sendo a mesma casa, a diferença é que aqui a gente está mostrando no transferidor e as casas é que estão girando, tá? Então, uma casa, com a casa do nosso exemplo, que tem 60 graus, ela está nessa posição aqui em relação ao planeta. Porque no planeta as direções são fixas, né? É que nem a gente dizer que o Sol está passando, na verdade o Sol está parado, a gente é que está girando, né? Quando a gente pega e gira o transferidor, na verdade as direções são fixas, as casas é que são viradas numa direção ou na outra, mas a gente fixa o nosso ponto de vista e faz o resto girar ao redor, né? Mas isso é automático, assim, quando a gente marca os setores, é só a gente olhar para o assentamento e ver qual é o trigrama ali. Só isso. Então, assim por diante, né? Uma casa que tem face para o oeste, face para o norte, de 337,5 até 22,5, qualquer ângulo nesse intervalo de face, né? A gente olha para o assentamento, então o assentamento é sul, é uma casa ali, uma casa do fogo. Depois, se tem uma casa que a gente mediu a face, né? Foi esse exemplo que a gente tem aí na apostila. Qualquer intervalo de face aqui, entre 22,5 e 67,5, se a face está aqui, o assentamento está oposto, é uma casa sudoeste, uma casa com terra. Se a gente tem uma casa com face no leste, a gente mediu, digamos, 80 graus. No assentamento, ela vai ser 260, vai ser uma casa DUI, uma casa alagado, do trigrama alagado. Depois, se a gente tem um imóvel que a face caiu aqui, em qualquer direção, digamos 150. A gente olha para o assentamento, noroeste vai ser uma casa Tian, uma casa céu. Tá? E a gente vai falar, é assim mesmo que a gente costuma dizer, é uma casa Can, uma casa água, ou é uma casa Tian, uma casa céu, ou é uma casa Gan, que é montanha, uma casa Tsen, uma casa trovão, tá? Trovão, ela recebe o nome, tá? Então, essa é a energia básica que vai estar no assentamento dessa casa. Então, naquele exemplo, né, como a gente falou, é uma casa que tem face nordeste, 60 graus é nordeste. Então, o assentamento dela está no sudoeste. Então, é uma casa 2, é uma casa com uma casa terra. Tá? Esse nosso exemplo é uma casa terra. É só isso, não é complicado. A gente só marcou os setores, olhou lá o do assentamento, viu qual é. Marcar o norte, é uma casa. Onde está o norte?
Você já sabe onde é que está o centro, né? Que você já fez o desenho. Sim. E aí você... Sim, mas é mais fácil a gente fazer desse jeito, marcar o ângulo da face, no caso de 60, marcar os setores, mais fácil do que... Porque a gente não precisa ter o norte como referência. O norte como referência é só na agulha da bússola, a nossa referência principal é face e assentamento, tá? Porque quando a gente... a minha experiência é que quando você usa o norte como referência, causa mais confusão. Você acaba embaralhando, porque você vai ter que ver... Para você descobrir onde está o norte, de qualquer maneira, você vai ter que ter uma referência de uma das paredes da casa. Então, para que você vai marcar a face a 60, para depois marcar o norte 60 para lá, para depois marcar 45, se você já pode com o transferidor do 60 marcar tudo, sem ficar pensando no norte? A minha experiência é que se a pessoa bota referência no norte, acaba confundindo, porque você vai ficar sempre usando o norte como referência e em cada casa o norte está numa direção, mas o entendeu? Norte, vamos supor, na bússola, quando você colocou a bússola aí, o norte não está no setor norte ali mesmo? Claro, assim como o sul vai estar no sul, o sudeste no sudeste, o sudoeste no sudoeste, o oeste no oeste. Tudo aqui norte, corresponde... O eixo do norte está ali, naquela ali. Aí tá. Você tem os graus. Não fale em eixo no norte. No Feng Shui a gente tem o eixo, face e assentamento. Essa é que deve fixar como a nossa referência, entendeu? Porque o que eu já vi, assim, eu dou curso desde 2000, né? Então, se a gente... Eu vejo livro, eu vejo site, eu vejo por aí gente que fala assim, encontre o norte, mas aí você tem que ver a quantos graus da fachada está o norte, para marcar o norte, para depois ir botando 22,5. É mais uma referência que acaba confundindo e, no fundo, o norte não interessa nada para a gente. A gente precisa marcar os setores e encontrar a nossa face e o nosso assentamento. O norte, ele é só a pontinha vermelha da agulha da bússola, entendeu? A gente não precisa... O norte, no Feng Shui, o norte não é mais especial do que o sul, do que o sudeste ou do que o leste. Ele é uma entre 8 direções, tá? Ele não é... Não existe uma coisa especial do eixo norte-sul no Feng Shui. Isso não existe. Então, não vamos acostumar a procurar o norte. O norte é só uma referência da bússola, tá? Só porque tem esse magnetismo da Terra. Quanto de graus que tem a face. É só porque existe um magnetismo terrestre, que o magnetismo é norte-sul, mas a agulha chinesa aponta para o sul. Tá? Assim, você é o meu norte. Se fosse um chinês, ia dizer, você é o meu sul. Tá? Então, essa coisa de buscar a referência no norte é muito ocidental, não tem nada a ver com Feng Shui. Tá? Porque a referência dos chineses é o sul. Então, se eles fossem buscar alguma referência, eles iam buscar no sul. Essa tá? coisa do ângulo, você vai conseguir Você vai alinhar a tua face. Olha só, quando eu passei para vocês o passo a passo de como usar a bússola, eu não falei em norte em momento nenhum. Eu não precisei saber onde está o norte em momento nenhum. Lembra? Eu não falei encontre o norte. Não, eu falei... Põe a seta na face... Não, eu coloquei a seta onde está a pontinha vermelha da agulha. Só. Não me interessa que direção é aquela. Se eu estiver trabalhando com o Lopan, vai ser... Porque os chineses, em geral, fazem Lopan. Quando eles fabricam bússola, eles fabricam para os ocidentais e fazem conforme o padrão ocidental. Mas, se você olhar no Lopan, a pontinha bicuda é o sul. A outra ponta, que é a outra referência, é o norte. Aquela que tem os chifrinhos, que é as costas da bússola, é o norte. Porque toda referência chinesa é para o sul. Então, a referência deles é para o sul, tá? A gente não precisa procurar o norte, saber onde está o norte, não precisa, tá? Você precisa saber o ângulo da face e, por dedução, o ângulo do assentamento, tá? Procurar o norte só acrescenta uma informação que complica e confunde nesse caso, tá? Por isso que no Lopan a gente coloca aquela que tem os dois
hipotenismo do lado oposto. Do lado oposto, tá? Porque os chineses usam sempre como referência o sul. Então, a gente não precisa saber onde está o norte, tá? A gente precisa só... Tá bom, é uma informação? Sim, é uma informação. Nessa bússola que a gente usa, os ocidentais se acostumaram a usar o norte como referência, então o lado da agulha da bússola que eles pintam de vermelho é o norte e a setinha aponta para o norte. Mas é só uma convenção, tá? Esse ângulo eu vejo aqui na bússola e passo ele literal para planta baixa. Então aqui, né, no exemplo, aqui deu 110, aqui o dessa sala. Eu não quero nem saber, eu não olho para referência de norte, tá? Porque, digamos, se a minha face, se eu estivesse vendo a face do prédio, né? A face do prédio é... Digamos, a face do prédio é 290 graus. É muito fácil para mim chegar aqui, girar o transferidor, botar o 290 apontando para a face e marcar os palácios. É bastante simples, né? Minha face aqui eu medi, deu 290. Vou lá, coloco o transferidor apontando, boto o 290 do transferidor coincidindo com essa minha linha da face. Marquei os palácios, está pronto. Se eu vou pensar em achar onde está o norte, eu só vou acrescentar mais um passo que não é necessário nessa etapa. Por quê? Se eu vou usar o norte como referência, que tem algumas pessoas que ensinam assim, tá? Primeiro que a minha bússola já marca aqui o 290 na face. Para eu descobrir quantos graus o norte está da minha face, eu teria que pegar 360 menos 190, porque o que a minha bússola me deu foi 190. Eu teria que pegar 360 menos 190 para da minha face eu jogar esse grau para a direita, para marcar ali o norte, para partir dali eu marcar os palácios. Não tem necessidade, é uma complicação desnecessária. A gente não precisa achar o norte para depois encontrar os palácios. Na verdade, a gente tendo esse transferidor já com os setores do Feng Shui marcado, basta a gente saber o grau da face, colocar ali o transferidor, pronto, a gente já está com todas as 8 direções marcadas. Tá? Agora eu já fiquei confusa com esse negócio de grau da face. Pelo que eu estava entendendo, era o norte. Aí você Mas eu não falei em norte em momento nenhum. Deve ser alguma informação prévia que você tinha, que está na sua cabeça. Assim, a sua xícara deve estar cheia e aí não está cabendo o chá novo que eu estou colocando, né? Então, mas a gente não precisa dessa informação do norte. Assim, até agora, o passo a passo que eu dei para vocês, eu não falei assim, encontre o norte em momento nenhum, né? Eu só falei, faça coincidir a pontinha vermelha da agulha com a seta. É só uma referência que a gente usou para girar o disco e achar a direção da face, tá? Quem já fez algum outro curso antes, que já está acostumado a fazer desse outro jeito, que acha onde está o norte, para depois marcar 22,5 para cada lado, para depois ir marcando 45. Já estou acostumada, esse método que você está me ensinando está dando um nó na minha cabeça. Continue fazendo o que você já está acostumado, o resultado vai ser o mesmo. Eu ensino o mais fácil, porque, né, eu já fiz os dois, já ensinei para os alunos dos dois jeitos e vi que esse é mais rápido, mais fácil e tem menos chance de dar erro. Até porque eu também já fui iniciante, já fui aluna e eu me lembro que quando eu tinha que achar o norte, às vezes eu me confundia. Mas é para a direita? O norte está 30 para a direita ou 30 para a esquerda? Como é que era mesmo, né? Causa uma certa confusão. Quando você vai com o ângulo que deu na bússola e gira o transferidor, tem muito menos chance de você calcular alguma coisa errada ou botar para o lado errado, tá? Mas se alguém já tem prática de fazer de outro jeito, pode continuar fazendo, não tem problema. O importante... O importante é a gente marcar os palácios direitinho.
tá? Esse que é o importante. Se você aprender um outro método e chega nesse mesmo resultado, tudo bem, tá? Assim, todos os caminhos levam a Roma, tá? O importante é, depois que a gente marcou os palácios e escreveu o nomezinho das direções, a gente vai olhar para o assentamento e ver qual é o trigrama que está ali. O número 2 corresponde à terra, então é uma casa terra, uma casa número 2, tá? Independente do método que a gente usou até agora para marcar os setores, tá? Então isso vamos, né, no nosso passo a passo, agora a gente já sabe qual é o nome da nossa casa. Então, recomendo, né, que vocês, entre essa aula e a próxima, que vocês confiram essa informação, do imóvel de vocês, tá? Não tem tempo. E confiram essa informação, tá? E marquem o palácio e vejam qual é a casa de vocês, porque a gente vai precisar dessa informação para depois colocar as estrelas aqui, né? Cada casa vai ter uma distribuição de estrelas diferente, tá? Mas eu achei a bússola que você tem, pelo menos quando eu afastei, ela Tá com muita interferência aqui, né? As bússolas estão todas oscilando muito, uns 20 graus quase. Sim, mas olha a quantidade Só esse projetor já é uma interferência brutal. Aí a gente tem, olha, um projetor na sua cabeça que fica ligado, porque eu não tenho controle dele aqui. Quer dizer, se eu pegar o controle para ativar, mas ele está em stand-by. Todo equipamento eletrônico em stand-by tem um campo, né? A gente tem aqui 2 laptops, um projetor ligado, um projetor em stand-by, tem um ar-condicionado, tem um monte de iluminação, né? Tem fio de tomada passando por debaixo do chão, né? Então é muita interferência. Aqui dentro dessa sala, qualquer bússola vai variar muito a leitura, tá? Isso é normal de acontecer. Para saber o assentamento, temos que saber onde é a face do apartamento. E eu aqui tenho o apartamento do meu irmão e ele é cobertura e tem os 2 lados mesmos, de fora. E só sala dá para um lado. Então, deixa eu dar uma olhada na planta. Porque descrever planta falando é sempre... Descrever uma planta baixa falando é sempre confuso. Aqui você chega, aqui é a entrada no apartamento, certo. Aqui é sala, aqui é cozinha, banheiro, um dormitório, outro dormitório e essa face é a mesma como essa. Certo. Essa é fechada toda e aqui é uma janelinha pequena perto do teto. Tá. Me dá a sensação que a face é para cá. Né? Porque você tem, né? Você tem a sala, tem um quarto que é maior do que o outro, né? Então me parece que a face é essa. Então você vai medir, parece, não, acho que é só o scanner, né, que tá meio tortinho, ou o apartamento é inclinadinho mesmo, não é reto. Não, é tudo reto. É tudo reto, tá. Então, qual é a sua dúvida? Não, só que essa face de fora é a mesma como essa. Mas não, você vai medir. Conclusão que essa é mais importante para apartamento por causa da sala. Sim, porque de fora elas são exatamente a mesma. Isso. Deixa eu mostrar aqui no vídeo do que a gente está falando, né? Tem um apartamento aqui que ele tem, o que ela está dizendo é que ele tem aqui a fachada dos fundos tem o mesmo tamanho da fachada da frente, mas elas não são totalmente iguais internamente. Então, em termos de volume externo, elas são iguais. Dá para vocês verem daí também? Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem sala e quarto. Nesse lado de cima, a gente tem sala e quarto. No de baixo, a gente tem cozinha, banheiro e quarto, sendo que, pelo que parece aqui no desenho, a parte do banheiro é fechada, não tem janela,
tá? Ou uma ventilação superior menor. E provavelmente, então, você tem internamente, mesmo que externamente seja do mesmo tamanho e até que tenha janelas iguais, digamos que as janelas são idênticas, a janela da cozinha é idêntica à janela da sala e a janela desse quarto é idêntica à janela desse quarto. Então, em termos de abertura, são iguais. Mas internamente você tem aqui mais yang, porque a sala é aberta e esse quarto é maior. E internamente esse lado aqui é mais yin, porque a gente tem um monte de paredes aqui fechando e tornando esse lado mais pesado, tá? Então, no desenho, essa parte de baixo vai ser o assentamento e de cima vai ser a face, tá? Perfeito, obrigada. Então é isso. Mais alguma dúvida nessa questão de face, assentamento, marcação de palácio, dar o nome para casa? Eu já estou até com medo de estar sendo feita a marcação errada. Oi? Eu tenho dúvida na marcação do centro, mas da minha planta específica. Porque a sua planta Ela é tem uns pedacinhos. irregular, é isso? Me mostra. Vamos tirar as dúvidas antes da gente seguir adiante. Pois é, porque aqui, ó. Se eu pego só esse retângulo e deixo esses pedacinhos de fora, eu entendo que a face é essa, né? Tem a sala, Sim, a suíte, sim. tem quartos aqui, mas aí eu acho que o principal é essa frente. Sim, aqui não tem Assentamento, dúvida. não Sua tem- face é para cá. Então, só para o pessoal de casa não ficar boiando, né? A face dela é essa aqui, não tem dúvida. Ela só está na dúvida na hora de achar o centro, se ela pode desconsiderar esse pedaço e esse, né? Então, a face é aqui, sem dúvida. Mas ela está na dúvida se na hora de achar o centro, ela pode desconsiderar esses dois pedacinhos e fazer esse retângulo maior para achar o centro, tá? Provavelmente esse centro, deixa eu reproduzir ele aqui no... E eu tenho uma sacadinha aqui que eu nem fiz. Essa sacada, tem alguma importância? É uma sacada bem pequena. Varandas completamente expostas a gente não considera na hora de calcular o centro. Mas se for aquela varanda que é enclausurada, que é assim, fechada em dois lados e tem um peitoril sólido, aí ela é como essas que às vezes as pessoas até fecham com vidro, né? Então, quando a varanda ela é mais enclausurada, mais integrada à casa, menos exposta às intempéries, aí você considera na hora de calcular o centro. Mas quando é uma sacada que é projetada para fora da fachada, que não é muito grande, que você não tem como ficar ali num dia de chuva que você vai ficar encharcado, aí você não inclui, tá? Então, no caso dela, ela tem uma parte principal da planta. Tentar reproduzir mais ou menos a proporção, né? Então, a dúvida dela é se ela pode desconsiderar esse pedaço e considerar só esse retângulo maior aqui, que o centro vai dar mais ou menos aqui, tá? Ou o que ela faz, né? Se tem alguma outra questão. Aqui tem um aspecto importante que é a sua entrada está aqui, né? A entrada está aqui assim. Isso aqui é a sala, é um cômodo grande, né? Deixa eu olhar de novo. Tá. Então, a porta de entrada dela está aqui. E aqui é a sala, que é um cômodo grande, importante da casa. Então, quando você entra, a sensação que você tem é que o apartamento é todo dessa largura, né? Você não tem a sensação de que o apartamento é estreitinho. Você entra e tem a sensação de que ele é todo daquela largura, né? Para trás já é um pouco diferente, porque aqui é um quarto de empregada. Se não fosse essa sala, né? Se fosse só o quarto de empregada, era fácil. Ele tá, aqui tem uma parede e ele tá para fora, tá? Na prática, o que vai acontecer? Mas também não dá para a gente completar aqui
e dizer que vai achar o centro desse quadrado maior e que o centro vai ficar aqui assim. Porque a gente sente que isso também não está equilibrado, né? Na prática, o que acontece? O centro, ele vai estar, esse peso aqui da sala, combinado a um pouquinho desse peso, vai puxar um pouquinho o centro para baixo, tá? Então, esse centro, ele vai estar do centro desse retângulo um pouco para baixo por conta desse volume aqui da sala, que é importante e que puxou ele, tá? Existe algum cálculo para... Estando na dúvida, não tem um cálculo, uma fórmula geométrica como aquele dos L's, para a gente achar esse tipo de centro, tá? Então, nesse caso, ou a gente faz o do papelão, ou a gente tenta fazer no software, tá? Depois, se você quiser tirar dúvida, como vocês não têm o software, ou, né, se alguém não tiver, não sou arquiteta, não tenho AutoCAD, se quiser me manda por e-mail a planta baixa, ou coloca no fórum, ou me manda por e-mail, que eu confiro no programa para tirar dúvida, para a gente ficar com a medida exata, tá? Só para ver aonde está exatamente, porque vai, por exemplo, nesse exemplo que a gente viu, 60 graus é relativamente perto, né, da divisão do palácio, que é 67,5. Então, num caso desses, vai fazer diferença onde está o seu centro. Porque se você está com 60, se é uma casa que tem face 60 graus, você tem a linha da divisão do setor, né, quase paralela. Não é paralela, mas é bem próxima do eixo. Imagina, se o centro for lá, muda completamente, né? Você vai ter uma grande região do apartamento, né, num setor ou no outro. Isso faz diferença? Claro que faz. Porque se você tem um quarto aqui, se isso daqui é um quarto, isso vai fazer diferença qual é o tipo de energia que você tem nesse quarto, né? Então, digamos que aqui está a sua cama, né? A sua cama está recebendo a energia desse setor aqui ou a energia desse setor, tá? Então, é importante a gente achar o centro direitinho, tá? Aline, deixa eu só para esclarecer, porque não ficou claro para mim, e depois isso eu acho importante se achar o grau da face. Pelo que eu entendi, né? Aí é questão de entendimento. Você vai alinhar. Deixa eu revisar esse passo a passo aqui, porque os exemplos dos slides já são prontinhos, né? Já estão pré-prontos aí. Então, vamos fazer um aqui. Tem um imóvel aqui. Aonde você quer que eu desenhe a face dele? Para que lado você acha que está a face dele aqui? Não é ângulo, não. Não é ângulo, não. Não é ângulo, não. O imóvel, onde está a rua, onde está a frente desse imóvel? Bom, a rua está para assentamento. Tá, mas digamos, nesse desenho a face está para cá. Tá. Aí eu peguei a minha bússola, fui lá nesse imóvel e medi, botei a bússola nesse sentido, né? Apontando a setinha da bússola, que aponta para cá, apontando para a mesma direção da face do meu imóvel. Eu fiz várias medições e obtive o grau. Qual grau? Você chegou a medir da sua casa? Não. Não medi. Não chegou a medir. Então, vou lançar um grau, um ângulo hipotético aqui, tá? Mas aí, o grau você considera... É isso que eu fui com a minha bússola. Você tem o norte e tem não, a face do teu coisa aí. Não sei de norte nenhum. Eu fui lá com a minha bússola. Eu fui com a minha bússola, ó. Eu falei assim, isso daqui é a face, tá? Aí eu fui com a minha bússola lá, botei a bússola lá e girei até que essa pontinha vermelha da agulha coincidiu
com a seta que está lá embaixo no anel que gira, né? O anel que gira tem uma seta e essa seta deve coincidir com a ponta vermelha da agulha. Quando eu fiz isso, ó, fui, alinhei, não, medi em vários locais, eles estão todos iguais, está tranquilo e tal. Eu vi que a minha face tem ângulo, deixa eu ver aqui, 130. Pronto, foi lá o que eu medi, né? Fui medir e falei, olha, medi aqui, tá dando 130, fui em outro cômodo, tá dando 130, fui lá no jardim e olha, então, sempre que eu alinho, imagina que isso daqui é a minha construção. Você disse, você Mas tem de 130 aqui... você considerou pelo vermelho? Porque eu fiz alinhar, digamos que isso aqui é sua casa, né? Essa sala é sua casa, aqui está o assentamento, lá tá à frente, onde tem janela, sala e tudo. Aí eu peguei, isso daqui é como se fosse uma miniatura da minha casa, né? Sempre alinhada. Aí eu girei. Os graus em relação a esse ponto. A essa direção. Então, mas não, olha só. Esquece que isso se chama norte, tá? O que eu fiz foi o seguinte. Aqui tem uma agulha pintadinha de vermelho. E embaixo tem um disco que gira que tem uma setinha. Então, eu fiz essa setinha girar até coincidir com a ponta vermelha. Que a ponta vermelha também tem uma setinha, né? Eu fiz as duas setinhas coincidirem, tá? Quando elas coincidiram, alinhei, tá bem alinhadinho, né? Alinhou. Pronto, tá alinhado, né? Aí eu vim aqui e medi. Deixa eu só botar assim, digamos, que foi o exemplo que eu dei, né? Eu vim aqui, alinhei e medi. Aí eu vim aqui, já alinhei, pronto, isso é o que me interessa. Eu vim aqui e li. Deu 130. Tá? Isso que eu tô te falando. Então, o que eu vou anotar é esse 130. O que eu vou fixar na minha cabeça é face 130. Não, o que eu tava pensando tá certo. Então, é uma questão de... É a informação que você tem que fixar, entendeu? O número que caiu na face é o número 130. Ali o disquinho apareceu 130. Então, no meu exemplo, aqui, 130 graus. Aí eu vou do centro, né? Marquei aqui, achei o meu centro. Vamos ver aqui para ficar mais ou menos. Então, o meu centro tá aqui assim, né? Aqui. Aqui tá o meu centro. Desenhei uma linha do centro até a face. Peguei o meu transferidor, coloquei o centro do transferidor no centro do imóvel. Girei até que o 130 ficou exatamente em cima dessa minha linha de referência. Tá? Então, botei o transferidor aqui, ó. Primeiro achei o centro, coloquei o centro no centro, girei o transferidor até que, se isso aqui é 130, aqui também tem que ser 130. Ficou 130? Maravilha! Então, agora eu vou marcar aqui os meus setores, que não vão sair lindinhos e maravilhosos, porque desenhar nesse quadro branco, as coisas não saem. Você usa o norte como referência. Mas você não precisa saber que aquilo é norte. É claro que o norte é uma referência, porque ele é o foco magnético do nosso planeta, né? O eixo magnético é norte-sul, né? Por isso chama norte magnético. Mas a gente não precisa olhar para o norte, calcular em relação ao norte nada, tá? A gente só vai usar o número da face. Então, aqui eu tenho o leste, ó, tô só copiando. Aqui, nordeste, aqui, norte, noroeste, oeste, sudoeste, sul e sudeste. Pronto. Marquei aí os meus setores, posso até apagar aqui essa linha, porque ela está me confundindo, né? E se essa linha fica aqui, parece que ela é a divisão de um dos setores, né? Não quero me confundir, não. Pronto, apaguei aqui a linha.
Apaguei essa rabiscada, meu desenho ficou limpinho de novo, né? Aí eu venho aqui tá? Aí o que que eu vi? Se essa aqui é a minha face, o lado oposto é o meu assentamento. Aqui é o meu assentamento. Então, qual é o trigrama dessa casa? Trigrama 6, Tian, céu. Então, uma casa com face 130 graus é uma casa Tian, uma casa céu. Esse é o procedimento. É tudo que a gente aprendeu até agora, tá? Então, digamos, essa planta aqui já está preparada para, quando a gente aprender as estrelas, colocar as estrelas aqui. Agora eu estou aqui pensando, se tá? eu desenhar um transferidor no AutoCAD e isso for um bloco... Sim, mas é exatamente assim que eu faço. Quem trabalha com AutoCAD cria um bloco com essas linhas, com essas informações, e depois só traz e gira e coloca em cima da planta baixa, tá? Pronto? É porque para ir nesse tipo de raciocínio seu de 130 e girar o transferidor, você tem que ter um transferidor meio que desenhado no... Sim, sim. E no AutoCAD é melhor, porque é só você pegar o bloco e dar lá o comando girar 130 graus e ele gira exatamente no grau que você colocou, tá? Depois você olha meu... Olha. Tá? Então vamos fazer uma pausa agora, né? E depois do intervalo a gente vai conhecer as estrelas. Quer trazer a mesa para cá? Uma ideia, né? É uma ideia. É, pode trazer, que aí vocês apoiam. Vamos lá. Eu quis depois ver os centímetros para ver